Boa tarde a todos, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz e Caridade. Então agora, gente, eu convido todo mundo, antes de passar a palavra para o nosso amigo Jorge, convido a gente para fazer a prece. Para quem não está acostumado, a prece nada mais é do que a oração, né? Uma conversa. A gente pode chamar de qualquer jeito. Tem algumas religiões que chamam de oração, né, de reza. Aqui a gente chama de prece. A prece nada mais é do que uma conversa com Deus, com Jesus, com seu anjo guardião, com quem vocês quiserem. Então, nesse momento, convido para vocês para, seja de olhos abertos ou fechados, da maneira que vocês acharem melhor, que a gente possa se conectar com nosso irmão Jesus, com Deus, nosso Pai, com os bons espíritos que organizam o trabalho dessa casa, com o nosso anjo guardião. Obrigado, Jesus, pela nossa vida. Obrigado por essa casa de luz e caridade que nos acolhe, que nos recebe, que é o nosso porto seguro. Obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, para conviver como irmãos e irmãs que somos, para aprender um pouco mais da Tua doutrina. Pois, como você mesmo disse, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Então, a gente tenta seguir teus passos e tenta continuar aqui esse trabalho humilde na nossa casa. A gente pede que essa tarde possa ser uma tarde muito prazerosa, muito gostosa e que provoque bastante aprendizado sobre esse tema. Abençoa o nosso amigo Jorge, para que ele possa trazer o tema da melhor forma, e também a cada um de nós, e também as pessoas que não puderam estar aqui, que possam ser envolvidas nesse momento com os melhores fluidos, com as melhores energias, para que a gente possa ter uma boa tarde. Muito obrigado. Então, chamar aqui agora o nosso amigo Jorge Medeiros. Boa noite, é ótimo. Senti que eu estou fora de forma, né? Baixar um pouquinho, né? Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu volto aqui a essa casa, que sempre que alguém pede uma informação, uma instrução, você tem algum centro que estuda a doutrina espírita séria? Eu sempre digo aqui. Então, eu respeito bastante o trabalho de vocês e eu tenho um prazer muito grande de vir aqui nesta tarde e eu espero que seja agradável para todos nós. O objetivo é uma reflexão doutrinária espírita sobre esses conceitos, essas palavras. Então, a ideia não é certo ou errado, bom e mal. Nós estamos na era do conhecimento, então vamos entender como se dá o conhecimento da doutrina espírita e como a gente se relaciona com ele. Posso pegar o... Pode. Então, vamos lá. Desmistificando o umbral. Olha, até um vermelho ali assim, né? Parece que o umbral é um lugar terrível e a gente tem que fugir dele. Do que é o umbral? Não vamos ver isso tudo. Mas vamos começar com a doutrina espírita. Aqui Kardec, na Revista Espírita de 1859, ele traz um artigo chamado O Quadro de Vida Espírita. Nesse quadro, Kardec traça um panorama dos vários níveis evolutivos daqueles que estão na erraticidade. Então, ele traz esse quadro da seguinte forma, olha lá. Em primeiro lugar, existem os espíritos muito elevados. São os espíritos que têm por objetivo a organização
espíritos que presidem a formação dos mundos, o destino de sistemas, etc. Depois, os espíritos muito elevados, que são os guias da humanidade. Então, são aqueles espíritos que podem tanto ser o guia espiritual de um encarnado, como também faz parte dessa coletividade que dirige os destinos do planeta. Esses dois não ficam presos às esferas que nós conhecemos. Eles, ora estão num planeta, ora estão no outro, se reúnem nas cercanias de um planeta ou de outro. Depois vem os espíritos que ficam mais ou menos presos aos mundos, que o Kardec chama ali de espíritos pouco elevados. São espíritos mais ou menos bons. Por serem mais ou menos bons, não são bons, são mais ou menos bons. Então eles ficam mais ou menos próximos das cercanias do planeta e vivem de acordo com os seus interesses, com seus estudos, com suas buscas, suas responsabilidades e missões. Abaixo deles existem os espíritos comuns, com senso moral. Então, aqueles que já buscam, de alguma forma, a sua melhoria, mas trazem consigo suas imperfeições e, ao desencarnar, também ficam aqui nas cercanias dos planetas, mais ou menos, uns mais presos às coisas da Terra, outros menos presos às coisas da Terra, mas aqui estão, em que alguns autores, como André Luiz, chamam de colônia espiritual. Na doutrina espírita, os espíritos dão outro nome que nós vamos ver depois. Depois existem aqueles espíritos comuns, que têm pouco senso moral. Então, é aquele pessoa do mundo, que não está nem aí, se der deu, se não der não deu, e quando desencarnam naturalmente, ficam presos aqui, nas nossas cercanias, porque todos os seus referenciais são materiais. Se todos os seus referenciais são materiais, ao desencarnar naturalmente, se fosse para uma região onde não existiam referências materiais, eles ficariam, como diriam os antigos, igual o cachorro que caiu no caminhão de mudança, fica perdido. Por quê? Porque a referência desses espíritos de terceira ordem são materiais. Então, o que é bom para eles? Aqui que é um lugar tranquilo, é um lugar que tem cachoeira, que tem graminha, que tem as casas pintadinhas. Então eles vão tentar emular no mundo espiritual essas mesmas coisas que existiam aqui na Terra. Mas uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos, a partir ali do 3 para baixo, é tudo espírito de terceira ordem. Tudo espírito de terceira ordem. E por último, ali no 6, a Kardec chama de a escória do mundo espírita. São aqueles espíritos que, além de não ter desenvolvido bastante seu senso moral, muitos deles ainda, além de não fazer o bem, ainda atrapalham. Então, esses ficam também por aqui, presos aqui, junto conosco, se misturando às multidões, se misturando aos costumes, se alegrando com os tropeços daqueles que buscam fazer o bem ou que simplesmente dão asas aos seus pensamentos. Então, olha que o Kardec fala aqui sobre esses espíritos. Olha, em seguida vem uma multidão de espíritos mais ou menos bons ou maus, que pululam ao nosso redor, elevam-se pouco acima da humanidade, da qual representam todas as nuances e são como um reflexo, porque têm todos os vícios e todas as virtudes. Num grande número encontram-se os gostos, as ideias, as tendências que tinham quando tinham vida. Suas faculdades são limitadas, seu julgamento falível, como o dos homens, frequentemente errado e imbuído de preconceitos. Então, esses espíritos mais ou menos comuns, que muitas vezes desencarnam, ao chegar no mundo espiritual, ele tem as suas opiniões. Se a gente chegar aqui, se eu perguntar aqui a opinião sobre política, todo mundo tem. Se eu perguntar a opinião sobre esporte,
esporte, todo mundo tem qual é o melhor, quem é o melhor jogador, quem é o melhor da história, todo mundo tem uma opinião. Esses espíritos também têm opinião sobre as coisas e vão dar nas suas comunicações as suas opiniões. E o Kardec muitas vezes traz uma observação muito importante. Esses espíritos mais ou menos elevados muitas vezes tomam o efeito pela causa. Ele está narrando o que ele está vendo, o que ele está sentindo. Como ele não tem uma penetração grande sobre as questões da natureza, ele vai falar de acordo com o que ele vê. Tudo bem? Por exemplo, o nosso amigo André Luiz, ele usa algumas palavras, ele usa uma técnica interessante que ele não, de modo geral, ele não dá o conselho. Sempre é alguém que ele se aproxima que dá o conselho. Já perceberam isso? Então, o que é isso? Não, ele não fala assim, isso é isso. Não, ele se aproxima de fulano de tal, aí fulano de tal explica para ele o que é. Isso não significa que aquilo que ele está explicando é a expressão absoluta da verdade. É uma opinião. Todo mundo tem opinião, desde os espíritos mais inferiores até os mais superiores. Kardec, sabendo disso, para que algo seja considerado doutrina espírita, não basta a opinião de um, tem que ser a opinião do coletivo. E aí ele vai observar o que é realmente padrão no pensamento de todos, para poder admitir como sendo doutrina espírita. Aí olha só, como o primeiro parágrafo, a primeira frase, a primeira reflexão de toda a doutrina espírita, quando a gente abre o livro dos Espíritos, abre no capítulo 1, a introdução do livro dos Espíritos, olha o que Kardec fala: para se designar coisas novas, são precisos termos novos, assim exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das palavras. Então, o que Kardec está dizendo? Olha só, nós estamos inaugurando uma filosofia, uma ciência nova. Vamos estabelecer para coisas novas, nomes novos, para evitar que cada um saia falando um montão de coisas que às vezes o nome é diferente, mas o sentido é igual. Às vezes o sentido é diferente. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Por exemplo, olha lá, para o mundo onde os espíritos vivem, Kardec chamou de erraticidade. Ele deu um outro sinônimo, mundo moral. Ele deu outro sinônimo, mundo espírita. E ele também deu outro sinônimo, mundo espiritual. Então a doutrina espírita já trouxe 4 sinônimos para a mesma região do espaço. Mas o nosso amigo André Luiz quis trazer mais um: plano espiritual, e dentro do plano espiritual, um umbral. O que seria um umbral? Nós vamos chegar a isso mais na frente. Mas aqui já é uma reflexão interessante. Por que não usar erraticidade? Quando Kardec denominava algum fenômeno, os espíritos superiores seguiam. Quando os espíritos superiores designavam um nome, Kardec seguia. Por exemplo, qual o nome que Kardec deu ao fenômeno mediúnico em que o médium se emancipa da alma, do corpo, vai a um determinado local, entra em contato com os espíritos ou vê um fenômeno e volta e relata? Qual o nome que Kardec deu para esse fenômeno? Esse fenômeno ele chama, é uma mediunidade, é uma emancipação. Mas essa mediunidade que o Kardec chama de quê? O médium sai, se emancipa, vai lá, conversa com os espíritos, traz as instruções e volta. Médium de desdobramento? Então, esse nome não é o nome que o Kardec trouxe, mas é um nome que o movimento espírita adotou, porque o André Luiz adotou esse nome. Na verdade, Kardec chama isso de mediunidade mental. Tá? Isso na revista espírita. Mas por que o André Luiz não usou erraticidade, mundo moral, mundo espírita, mundo espiritual, chamou de plano espiritual e umbral?
não estou na mente dele. Então, para mim tem duas hipóteses. A primeira, ele não quis. Certo? A segunda, ele não leu a obra. Não sabia. É? Não sabia. Exatamente. Como ele não leu a obra, ele não poderia usar um termo que ele não conhece. Mas ele não é espírito? Sim. Mas para você, todo mundo aqui é espírito. A gente vai morrer e vai continuar tendo as nossas opiniões sobre as coisas. Se ele tivesse lido a obra, talvez ele pudesse usar esses termos. Ele é espírito, mas não é espírito. Pode até hoje ser espírito, pode ser um simpatizante da doutrina espírita, né? Porque também ser espírita, né? Alguém que simpatiza. Agora, estar 100% afinado com a doutrina espírita já aí é outra coisa. Preste atenção antes que alguém fique arrepiado. Não estamos falando de bem, luta do bem e do mal, as falanges, não, das trevas, nada disso. Estamos falando de conhecimento. Conhecimento, tudo bem? Conhecimento. Porque quais são as duas hipóteses para mim? Se tiver outro alguém aí, por que ele não usou esse? Ou ele não conhecia, ou ele não quis. Sim ou não? Tem outra? Não foi Ah, nada. tá bom. Olha lá. Kardec, questão 1012 do Livro dos Espíritos. Haverá no universo lugares circunscritos. O que é um lugar circunscrito? É um lugar adrede, preparado para alguma coisa. Então, um exemplo. Deus determinou que o centro Luz e Caridade tem que ser ali em Olaria, na rua Espeçada Melo, número 38. Caramba, hein? Pá! Ali é o Centro Espírita Luz e Caridade. Na verdade, não, né? Porque se o grupo, olha, recebemos uma doação, os donos do Olaria doou Olaria para nós, agora nós vamos para lá, vai ser lá. Pronto. Ah, não, mas não pode porque o centro é aqui. Não existe isso. Essa é a pergunta que Kardec está falando. Existem lugares preparados para penas e gozo dos espíritos segundo os seus merecimentos? Já respondemos essas perguntas. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. O sofrimento e a aventura do espírito não está relacionado ao espaço-tempo, a algum lugar determinado, e sim ao meu estado interior. Ok? A Rua Espeçada Melo, Rua Espeçada Melo, número 38. Se eu colocar aqui é um lugar de paz, pelo menos música, é um lugar de oração, é um lugar de estudo, é um lugar de harmonia, sim ou não? Agora, se eu botar aqui 1000 quizumbeiros aqui dentro, isso aqui vai ser um lugar de quê? De quizumba. Baile funk aí é outro problema. Aí já é, né? Pode ter um baile funk de pessoas do bem, pode ter baile funk de pessoas do mal. Pode ter um lugar de música clássica de pessoas do bem e de pessoas do mal. Porque o bem e o mal está relacionado com os seres que ali estão, e não com a música, e não com a religião, e não com a etnia, e não com nada disso. É exatamente o que ele está dizendo ali. Então, cada um tira de si o princípio da sua felicidade e da sua desgraça. Tira de quem? De si. Então, não existe nenhum lugar preparado por Deus para jogar os que estão desgraçados, nem os que estão venturosos. Aí vem uma outra pergunta importante. Não vou ler tudo, depois vocês leem, pergunta 1012. Mas eles poderiam estar em algum lugar? Sim ou não? Sim. Poderiam estar em qualquer lugar, exatamente. Não existe um lugar circunscrito. Isso não significa que não exista um lugar onde aqueles que se reúnem por afinidade lá estejam. Entenderam isso? Isso é importante, tá? E aqui vem uma reflexão importante, porque quem lê o Livro dos Espíritos, muitas vezes, quando Kardec e os Espíritos falam, né?
quando a pessoa morre, ela vai para o mundo espiritual, parece que ela sai de um lugar e vai para outro. A gente não sai de um lugar e vai para outro. Por quê? Porque o mundo que existe é o mundo espiritual. Qual é? O que tem aqui? Espíritos e matéria. Sim ou não? Matéria num estado diferente do nosso. Mas a essência do que tem aqui, tem aquela luzinha? Não. Tem mais não, né? Espíritos e matéria. E o que tem aqui? Espíritos e matéria. A matéria está num estado de agregação diferente. Só isso. Somente isso. Então, onde está o mundo espiritual? Toda parte. Porque quem morre não vai para o mundo espiritual? Sim ou não? Ora, aqui tem espíritos? Estamos juntos e misturados, como diz um bom carioca, né? Então, é apenas uma forma didática de separar estados de encarnação e de desencarnação. Ora, se o mundo espiritual e o material se interpenetram o tempo todo, qual é o lugar que Deus preparou para os espíritos? Qualquer lugar. Tudo bem? Ah, mas então por que fulano, ciclano, o espírito tal falou que está lá? Porque ele viu lá. Ele está tomando o efeito pela causa. Se ele viu, olha, os espíritos eles estão lá em cima do Campo de Santana. Tá bom. Por que eles estão lá? Por que os espíritos estão no Campo de Santana? Quem sabe? Porque eles escolheram estar lá. Ah, mas a vibração pode ser melhor lá? Não sei. Vai ser melhor ou pior se tiver os melhores ou os piores. Percebe? Ah, mas fulano de tal justificou, tá bom. Pode existir um centro espírita num local que anteriormente foi um cemitério? O que vocês acham? Hã? Olha. É só ter coragem. Hã? É só ter coragem. Só ter coragem, né? O que você vai ter que fazer? A única coisa que vai ter é que talvez alguns espíritos, achando que aquele lugar é o lugar dele, ele está num processo de ignorância. E você que está num centro espírita, naturalmente você vai ajudá-lo no seu esclarecimento. Esse esclarecimento pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas vai chegar. Em um momento ou outro, aquele local vai se tornar um lugar de paz, de oração, etc. Por quê? Porque assim é natural. Alguma dúvida? Muito bem. Outra questão interessante. Não, os espíritos, é porque eu fui em tal lugar, cheguei lá, o ambiente era todo escuro, e era não sei o que, tinha lama no meu pé. Meu Deus, que lugar é esse? Olha como Kardec pergunta aos espíritos: são sensíveis os espíritos à magnificência da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estão de conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as suas aptidões que têm para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. O que ele está dizendo ali? Não existe no universo um lugar feio. As belezas do universo estão por todo o universo. Alguns não estão em condições de apreciar essas belezas. Alguns não estão em condições. Quem são esses que não estão em condições? Os espíritos de terceira ordem. E pela lei de justiça, os bons espíritos veem as belezas do universo em todo lugar.
Então, quem está relatando algo ruim é porque é o que ele percebe. Ele poderia enxergar outras coisas. Poderia também. Ok? Aquela pessoa que vai no congresso, em vez de preparar, né, se preocupar com umas boas palestras, ela fulano de tal, ela está confrontando. Ali, tu viu? Não, aquela pessoa não me atendeu direito, ó. Aí ela vai fazer um relato, ela só vai ver as coisas ruins do ambiente. Mas quem só viu as coisas ruins do evento? Aquela pessoa, por quê? Porque ela escolheu ver as coisas ruins. Ela poderia ver as coisas boas também. Nandinho, Oi? na verdade, ela que não está bem, aí consegue ver as coisas ao seu redor mal, né? Sim, sim. Ela consegue, por afinidade, ela vai enxergar aquilo que guarda uma certa relação com o seu estado. Olha lá. Precisam de luz para ver os espíritos? Veem por si mesmos. Mas eu li um livro que o espírito estava com a lanterna andando. Isso aí é literatura. Ou, salvo, vamos lá, sem precisarem de luz exteriores para os espíritos, não há treva, salvo os que podem achar-se por expiação. Então, se alguém relata ambiente de treva, essa treva é a treva interior, que ela está enxergando fora. Porque pode ter um bom espírito ao lado dele, feliz, observando as belezas do universo. Ao lado dele. Então, existe um local mais trevoso do que outro. Não existe treva no universo. Uma questão filosófica básica. Por que não existe treva no universo? Porque Deus está em toda parte. Se Deus está em toda parte, como é que pode existir treva? Onde está a treva? Dentro de nós. É relativo. É relativo ao nosso estado e não ao mundo exterior. Sim. Assim mesmo aqui, né? Assim mesmo aqui encarnado, né? A gente Sim. pode estar num show assistindo Feliz da Vida e tem um elemento ali que não está bem, não está achando nada bonito. Perfeitamente. Isso quebra essas regras de conduta. Não, o bem está no claro, o bem está na musicalidade. E na quadra do Salgueiro não está o bem? Está o bem também. Está o bem também. Agora, você pode escolher fazer o bem ou pode não escolher fazer o bem. Lá na quadra do Salgueiro ou aqui. Lembra lá da primeira pergunta que tem a ver com conosco. Tudo bem? Isso é muito importante. Isso aqui da Vilma Fulano Moreira. Olha que coisa interessante. O André Luiz foi o primeiro a falar de grupos de espíritos no mundo espiritual. Não foi. Kardec já conhecia. A população da Ilha Maurício, desencarnou. Sendo em geral inferior sobre a questão moral, a desencarnação não pode fazer do espaço senão um viveiro. Ali ela poderia usar colônia, ela usou viveiro. De espíritos muito pouco desmaterializados, ainda cheios de todos os seus hábitos terrestres, e que continuam, embora espíritos, a viver como se fossem homens. Aí vai fazer o quê? Vai querer casinha, vai querer botar graminha, cachoeira, estradinha, vai querer viver como se fossem os homens. Por quê? Porque seus referenciais são materiais, espíritos de terceira ordem. Mas os de segunda ordem, os bons espíritos, lembra lá do quadro da vida espírita, Eles são soltos pelo universo. A viúva Fulon, ela desencarnou, chegou na segunda ordem. E o espírito falou: está vendo aquele planeta lá que brilha como um sol? E o espírito falou: é para lá que você vai. E aí o Kardec pergunta: mas as suas filhas que estavam lá na América, você vai acompanhá-las? Sim, de lá onde eu vou, eu posso acompanhá-las.
era um espírito, ela se tornou um espírito benévolo. Quem pegou a escala espírita lá, ó, bons espíritos, benévolo, é o primeiro dos bons. Ela, por ser benévolo, no mundo onde ela estava, ela podia acompanhar a filha que estava encarnada aqui na América. A prova dela foi uma prova rude, ela correu com várias dificuldades e muito provavelmente ela alcançou aí nessa última encarnação. Ela estava ali no limitezinho. Fez as últimas provas e conseguiu. Ok? Por outro lado, tem espírito que relata: fulano de tal estava na casa do lado, na masmorra de não sei de onde. Por quê? Para ele existe parede. Por quê? Ele é um espírito de terceira ordem, como nós. E aí, aqui o nosso, já que o tema é desmitificando o umbral, o André Luiz traz aqui algumas informações, segundo o conceito dele de umbral. O que seria umbral, segundo o André Luiz? Conhecia apenas a ideia de inferno e do purgatório, através dos sermões da igreja e tal. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícia. Aí, segundo a informação que ele coloca lá na boca do instrutor, diz assim: é a zona obscura, já é um problema, segundo a doutrina espírita. Existe zona obscura? Não. Salvo aqueles que estão por expiação. De quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados? Muito bem. Aqueles que estão lá em nosso lar, eles todos atravessaram as portas dos deveres sagrados? Acho que não. Segundo ele próprio, lá eles fizeram até rebelião, porque estavam com fome. Imagina espírito que não tem mais corpo fazer rebelião porque eles estavam com fome. Tiveram que prender alguns nas masmorras. Então, se fôssemos definir umbral, nosso lar também é umbral, pelo menos pela definição aqui, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão e no pântano dos erros numerosos. O umbral funciona, portanto, como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Então, região, esse umbral está onde? Essa é a questão. Por quê? Espíritos quizumbeiros, espíritos que não têm o esgotamento dos resíduos mentais, pelo menos no planeta Terra inteiro tem. Sim ou não? Aqui mesmo nós temos alguns, né? Eu tenho alguns resíduos ainda de esgotamento mental para resolver. Então, sabe, é uma região. Esse é o grande problema. Não estamos aqui para dizer que não existe grupamento de espíritos que se unem por afinidade. O grande problema está na filosofia que se tem por trás da narrativa. O fenômeno é uma coisa, a descrição do fenômeno é outra coisa. Entenderam isso, sim ou não? Espíritos que não se equilibraram existem. Agora, eles estão onde? Estão por toda parte. Aqui nas cercanias da Terra, como o próprio Kardec já falou lá no quadro de vida espírita. Se ele trouxer, definir essa região, olha, aqui a região, aqui onde nós estamos, é uma região desse sentido, faz se cair encaixa. E não como se fosse um lugarzinho, tipo, cercado para poder jogar os espíritos que não se equilibraram. Entenderam isso? Sim ou não? Aí vem umas questões morais. Há legiões compactas de almas resolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colunas de reparação mais dolorosas. Então, para ele, existem ainda locais piores ainda, mais trevosos ainda. Ora, por afinidade, claro que existem o quizumbeiro e existe o quizumbeiro do quizumbeiro. Claro que o
quizumbeiro vai se reunir com o quizumbeiro, sim ou não? Nesse local, a quizumba será maior, né? Certo? Mas lá não é um lugar preparado para eles. Lá é um lugar onde eles estão. É um lugar onde eles estão e não onde eles foram jogados. Lá eles foram por afinidade. E afinidade não é esses rituais mágicos que tem por aí, não. Olha, antes de dormir, ore seu anjo da guarda para você estar num lugar bonito. Isso aí é uma falácia, tá? Quando o seu corpo adormece, você vai para onde você gosta, não para onde você acha bonito. Afinidade é afinidade. Uma vez, tinha uma reunião mediúnica num certo local, no carnaval, que aquelas pessoas polutas, né, assim, né, livres das coisas carnais, foram fazer uma reunião mediúnica. E lá, só que, né, a vida é assim, né? Então eles estavam lá na reunião mediúnica, no carnaval, e passou um bloco perto. Por nome de ressonância, né? Daqui a pouco tinha os pezinhos. Certo? Por quê? Porque essas pessoas são pessoas do mundo. O espírito não é melhor do que ninguém, gente. Nós somos seres normais que buscamos e estudamos as coisas para entender melhor de onde viemos, para onde vamos. Da mesma forma que não há problema nenhum se aquela pessoa acabou a reunião mediúnica, agora eu vou seguir meu bloquinho, fiz meu trabalho, pode ir também, não há. Não, e agora? Ela vai para o vale dos desblocados. Não tem isso. Vale dos suicidas, vale de não sei aonde. E aí a criatividade não tem limites. Não tem limites. Nunca vai ter limite, porque a criatividade, né? Quem vê aí o universo Marvel, né? Cada hora surge, né? É um multiverso da imaginação. Então, gente, mas fulano de tal foi lá e viu que tinha 5 suicidas, 10 suicidas. Por que eles estavam lá? Talvez por afinidade. Assim como muitos espíritos se aproximam de nós em sofrimento por afinidade. Simples afinidade. Agora, aquele local pode se transformar no vale do bem. Basta que você vá para lá, só espíritos do bem. Ficou claro isso, gente? Tá? Então, olha lá, legiões compactas, lugares mais dolorosos, mais trevosos. Se um espírito relata, aí a escala espírita, eu estava lá em nosso lar, quando eu desci, que já era um problema, descer, porque no universo não existe nem alto, nem baixo, nem em cima, nem esquerda, nem direita, o universo é isotrópico, então ninguém desce para lugar nenhum. E aí eu comecei a sentir umas energias estranhas, influência da matéria sobre o espírito. Igual aquele relato que tem, alguns aqui já devem ter lido, né, que rasga o livro dos espíritos e taca fogo na escala espírita. Jesus, antes de reencarnar, passou 1000 anos sofrendo para baixar seu padrão vibratório, e ele baixava. Eu estou pensando, a minha criatividade, né? Como é que Jesus, 1000 anos, peraí, baixei um pouquinho, agora baixei mais um pouquinho, agora baixei mais um pouquinho. 1000 anos? Se a gente entender Jesus como um espírito de terceira ordem, né? Jesus, caramba, eu sou espírito de terceira ordem, já viu, eu vou para lá o bicho pega, né? Agora, se eu entender Jesus como um espírito puro, perfeito, o que a doutrina espírita fala sobre os espíritos puros e perfeitos? Nula é a influência da matéria, gozam de inalterável felicidade. Se é inalterável felicidade, a felicidade se altera? Mas eu li no livro que Jesus estava soluçando, porque as pessoas não praticam o seu evangelho. Fico pensando Jesus como espírito de terceira ordem. Olha, eu vou fazer uma palestra, aí no final vou botar uma imagem de Jesus, as pessoas vão chorar. Aí eu chego aqui, coloco a imagem, as pessoas ficam rindo. Cara, minha palestra não foi boa. E aí?
que estão fazendo de Jesus. Se Jesus conhece toda a natureza humana, segundo João Evangelista, preparou todas as etapas que a humanidade percorreu, ele não sabia que ele viria, ia encarnar, depois ia encarnar um tal de Jorge, que ia conhecer Jesus e não ia praticar na sua plenitude tudo que ele entendeu de Jesus. Ele não sabia disso. Ou ele sabia, logo a narrativa é falsa, ou ele não sabia, consequentemente ele não é o Espírito puro. Ah, mas está escrito sim, literatura, livro aceita qualquer coisa. Livro aceita qualquer coisa, né? Essas narrativas têm por objetivo causar a emoção em quem lê, causar a culpa, remorso. Eurípides chega para Jesus: ó Jesus, por que choras? Chora pelos desgraçados do mundo, é Jesus. Você chora por isso, é Jesus. Aí ele fica assim: não estou entendendo. Eu choro por aqueles que não me conhecem, que me conhecem não praticam. Cara, evolui para chegar à perfeição, e aí ele está chorando porque existe um Jorge, não sei você, não é? Tem um Jorge que não vive o evangelho dele, e não vou viver nessa encarnação, não adianta esperar não. Então ele vai ficar chorando até eu morrer. Não sei vocês praticam o evangelho de Jesus, senão ele vai continuar chorando também, sim, nessa narrativa. Não é bonitinha a história? É. Mas agora, do ponto de vista da ciência espírita, Jesus chorando no mundo espiritual, gozam de inalterável felicidade. Kardec, no ensaio teórico das sensações dos espíritos, diz assim: os espíritos puros são inacessíveis a qualquer sensação material, boa ou ruim. Nenhuma sensação material chega aos espíritos puros. Então, como é que não tem esse negócio de treva? Se a viúva Fulon, que é aqui, a ralé aqui, ralé é ótimo. Se eu estiver nessa ralé, eu seria muito feliz. Aqui, ó, benévolo, ela lá do mundo onde ela está, ela consegue acompanhar a filha aqui. Jesus, Espírito puro, ele vem chegando, o narrador, né? O narrador bota Jesus chegando, daqui a pouco ele vai olhando assim: o que é aquele negócio escuro ali? Na minha terra, meu Deus, o que está acontecendo? Percebe? Literatura, o autor tem seus objetivos, tem suas narrativas. Outra coisa são os fenômenos naturais que a doutrina espírita vem trazer. Foi? Olha lá. Livro Libertação. Penetramos no tempo onde se comprimiam nada menos do que 7 a 8 centenas de pessoas, algazarra de desencarnados, ignorantes, perturbados, etc. A respiração fizera-se difícil. Entendeu? Quer dizer, aparelho respiratório. E aí tem nosso biólogo aqui, né? É o que é o oxigênio que... Até onde eu saiba, me corrija, a respiração tem a ver com a questão do processo da elaboração da energia para um corpo físico. Sim ou não? Agora, e se ele não respirar? Pergunta. Vai morrer? Ele já morreu. Então, o que a gente faz? Ele está criando uma figura de linguagem para mostrar que aquele local para onde ele vai tem espíritos em altamente desequilibrados. Se eu entendo isso, eu dou um desconto para o autor, okay? Pela condensação de fluidos semicarnais. Percebe? E se ele é um bom espírito? Ele vai até esse mesmo local, faz o que tem que fazer e volta. Mas aí não tem graça, né? É igual aquele gol do Branco na final de 94, o pessoal mais novo não conhece, né? Que tá lá o Branco, ele conhece que ele é tricolor. Tá o Branco lá, dá um chute, né? Contra o Holanda, aí o Romário, né, dá aquela esticadinha assim, né? Você nessa hora,
Teve na Copa de 94, o branco bateu a falta, a bola entrou no cantinho. Isso não é cronista. Isso não é cronista. E o branco, com as suas energias, lembrou de sua infância e tal, e a bola pegou, graças a um vento que veio, não sei de onde, graças aos irmãos Ismael, e o vento desviou a bola 1 milímetro e quase que bate, mas os espíritos superiores inspiraram Romário a se desviar da bola, e a bola chegou lá no cantinho. Caramba, é o Brasil, o coração do mundo, batendo a bandeira. O mesmo fenômeno, a bola saiu do pé do branco, entrou lá. Nós aprendemos, na escola, que Cabral descobriu o Brasil porque um vento misterioso bateu na cara dela. Que finge lá que não existia aquelas cartas lá que todo mundo já sabia que existia, etc. Mas é bonito contar dessa forma. Então, romance, a gente tem que entender. Não é que você não deva ler. Agora, você tem que ler observando as leis naturais que estão por trás do fenômeno narrado. É essa a diferença, somente isso. Não é que não se deva ler, o Jorge é contra a leitura. Kardec nos ensina o seguinte: aquele que quer tudo saber, deve tudo ler. Na biblioteca de Kardec, na biblioteca espírita para Kardec, tinha que ter obras fundamentais, são as 22 obras fundamentais, obras complementares. Aqui temos uma obra complementar. Porque para Kardec, esta obra complementa o estudo da doutrina espírita. Como ela complementa o estudo da doutrina espírita? Eu vou pegar as narrativas, vou comparar com as leis e vou saber se aquela narrativa está de acordo ou não. Estou estudando. Mas Kardec não fica só aí não. Para Kardec, as obras complementares podem estar 100% de acordo com a doutrina espírita, parcialmente de desacordo com a doutrina espírita, e mesmo 100% em desacordo com a doutrina espírita. Para Kardec é obra complementar. Por quê? Complementa o estudo. Não complementa a doutrina, complementa o estudo da doutrina. E Kardec não para aí. Para Kardec, uma biblioteca espírita tinha que ter obras contra o espiritismo. Por quê? Porque ele não tem medo do argumento. Não existe argumento que faça desaparecer os espíritos. Não existe argumento que faça desaparecer a reencarnação. Não existe argumento que faça desaparecer Deus, o sol, a natureza. Não existe. O espiritismo se funda nas leis da natureza. Agora, não é por isso, assim como as religiões também se fundaram nas leis da natureza. Todas elas se fundam na imortalidade da alma, etc. Mas cada um traz a sua narrativa de acordo com a época, de acordo com as circunstâncias, de acordo com os interesses, e dão nomes diferentes. Simples assim. Então, essa ideia de umbral, um local, se você quiser entender que aonde espíritos em desequilíbrios estão, você quer chamar aquilo de umbral, não tem problema nenhum. Mas todos eles estão no mundo espiritual. Mas então eles podem ir onde estão os bons? Não vão, porque os bons não vão deixar. A autoridade moral é irresistível. Então, se os bons não quiserem, eles não vão lá. Agora, os bons vão onde eles querem. É a lei de justiça. Essa é a única diferença. Então, o lugar, fulano de tal morreu, ele está no umbral. Ele morreu. Agora, aqui ele está em um estado diferente. Ele está em um estado diferente. Ele está em um estado diferente. Só isso. Ele morreu. Agora, seu corpo material fica aqui e ele continua a viver aqui sem o corpo material. Somente isso. Suas percepções são melhores, suas visões são melhores, mas são ainda limitadas se forem um espírito de terceira ordem. Se for um bom espírito, ele daqui pode ver o que está acontecendo no Japão, pode daqui ver o que está acontecendo em Marte. E se for um espírito de terceira ordem, ele daqui não consegue ver muitas vezes o que está acontecendo ali na China. E aí,
Sabendo disso, conforme alguém está narrando alguma coisa no mundo espiritual, eu já sei. É um espírito de terceira ordem. Fulano de tal sentiu fome, é um espírito de terceira ordem. Fulano de tal sentiu sono, é um espírito de terceira ordem. Fulano de tal não viu isso, é um espírito de terceira ordem. Como lá no nosso lar, né, segundo a narrativa, tinham espíritos lá que se uniram pela afinidade, pela lei de amor, mas eles estavam loucos para reencarnar, para consumar a sua união espiritual. Ora, são espíritos de terceira ordem. Porque se fossem espíritos de segunda ordem, só o fato de estarem um ao lado do outro já estava consumado o seu amor. Porque o que nos une, não separeis o que Deus juntou, o que nos une é a lei de amor. Única e exclusivamente a lei de amor. Todas as outras coisas são humanas. Tudo bem, gente? Então eu espero, queria agora deixar para as perguntas. Vou deixar isso aqui, ficou legal. Foi legal, ótimo, né? Viu como é que o seu espírito terceira ordem? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí sobre algum assunto, dentro do que nós falamos. Ou comentários também, né? Comentários. Sim. Quando estudamos sobre o mundo espiritual, a natureza do mundo espiritual e do umbral e todos os cenários que nós acabamos tendo contato através da literatura espírita, seja dentro das revistas espíritas, dentro da codificação, seja dentro até de romances psicografados, nós vemos o como que os espíritos de terceira ordem eles são muito obtusos para a realidade que os cerca. Eles não conseguem acessar direito os seus sentidos, não conseguem distinguir as coisas, são completamente presos às suas sensações materiais. Eu consigo perceber o como que os espíritos de terceira ordem no plano espiritual se assemelham a pessoas viciadas em abstinência, porque são tantos vícios morais, tanto que os espíritos de terceira ordem colecionam durante as suas existências corpóreas, que quando eles simplesmente se desfazem desse corpo e pela morte física, eles não conseguem mais suprir essas necessidades, esses vícios. Eles continuam sentindo essa necessidade. O que eles fazem para tentar suprir uma parte é justamente obsediar os espíritos encarnados. Isso, para mim, coloca uma questão até interessante, como é importante que eles se desfaçam dos nossos espíritos em vida, para que quando a gente estiver no outro plano, nós possamos, assim, desse jeito, não sofrer tanto, podemos acessar realidades mais elevadas e nós possamos, assim, também ser úteis também. É por isso que a prece, para mim, é muito importante nesse sentido. Muito boa pergunta. Exatamente isso. Só um detalhezinho apenas na filosofia espírita, né? Você usou a palavra necessidade. Eles não têm a necessidade. Eu tenho a necessidade de respirar. Se eu não respirar, eu morro. Porque eles não têm a necessidade dos prazeres materiais. Eles têm o desejo. O desejo é um pensamento de algo que pode realizar-se ou não. A necessidade é algo que você não pode tirar. Então, eles não têm necessidade de comer, não têm necessidade de dormir, ok? Então, mas você falou, tem a ver. Mas não só necessidade, não só em relação aos vícios materiais. Porque existem outras questões relacionadas à vida material que eles estão lá ainda com essa saudade. Criar casinha, criar essas coisas, também não deixa de ser um apego às coisas materiais. Okay? Não é que isso é mal ou que é ruim. E quando ele falou assim, os espíritos falam que eles veem, não falam que veem por maldade. É o que ele vê, gente. É o que ele sente. Se é o que ele está narrando, o que ele vê. Ele não está mentindo. Ele só está tomando o efeito pela causa. Ok? Se chegasse lá na Idade Média, lá na pré-história, fizesse lá um fenômeno lá de eletricidade, alguém ia achar que aquilo era sobrenatural. Porque é legal o que ele está vendo. Ele está vendo algo que não existia e que está surgindo ali. Oi? Alguém mais? Sim. Eu acho que muitas pessoas fiz a ordem reversa, né? Eu li as aulas
que você falou, que é botar cada coisa em seu lugar. O Chico Xavier, ele escreveu, psicografou essas obras todas, muitos romances, inclusive você falou muito aí do Amorano Luiz. Ele não teria esse conhecimento técnico, você sabe, ele não poderia ter colocado isso de uma forma mais dentro da doutrina, ou foi proposital para chamar a atenção das pessoas que ainda não estão preparadas para ler a Kardec? Uma boa questão que você trouxe. Uma boa questão que você trouxe, porque é o seguinte, a gente tem que separar o médium da obra mediúnica. Então, a obra mediúnica, eu sou espírita e acredito que os espíritos se comunicam. O materialista não vai falar, é Chico Xavier. Para o espírita, não, é André Luiz. Então, é a obra do André Luiz. É a opinião do André Luiz. O médium na reunião mediúnica, ele tem que descrever o que o espírito está falando, concordando ou não concordando. Senão ele não é médium. Senão ele é interventor, ele é outra coisa. Ele é um mau médium. Um bom médium, ele coloca no papel o pensamento do espírito. Isso não significa que ele vai concordar. Ok? E não poderia interferir no que o espírito trouxe, que aí já não seria do espírito. Exatamente. Exemplo, nossa querida Ivone Pereira, Memória de Suicida, ela levou 30 anos para publicar. E mesmo assim tem coisas que se a gente tem que fazer uma análise espírita, a gente vai dar um desconto. Não é na narrativa, é como a narrativa é trazida. Porque o fenômeno ocorreu. O problema é como se descreve. Ela, por exemplo, o espírito tomou um tiro, suicidou e ficava espirrando sangue. O espírito está vendo espirrar sangue. Mas se você conhece os fenômenos, as criações políticas, sabe que aquilo ali é a mente dele que não se desliga do seu ato e cria politicamente. Não tem sangue perispiritual. O problema é que na hora de escrever o romance, ele não tem essa preocupação de dar essa explicação. E às vezes a pessoa lê achando que é assim. Porque senão seria vários parênteses, né? Esse é um livro dentro do livro. Esse é um livro, ia ser a psicografia e depois ia ser a correção da psicografia. Mais ou menos assim. A obra da obra da obra Na verdade, isso que a Vanessa está falando, cabe aos trabalhadores da doutrina espírita, da casa espírita, que tem a missão de divulgar a doutrina espírita. Então, cabe à casa espírita pegar essa literatura, fazer um estudo e fazer esse paralelo e trazer as reflexões. Porque senão o livro psicografado seria um tijolo assim, e ninguém ia ter interesse de ler. Sim. E também a doutrina espírita, ela veio antes para nos dar autonomia moral, para que eu possa ler tudo e saber interpretar o que é do espírito, o que é do médium, o que é do ambiente, que o próprio ambiente influencia. Tem várias coisas, eu tenho que aprender a fazer essas coisas. E não simplesmente jogar no espírito do médium, do espírito, a responsabilidade. Não, a responsabilidade é nossa. Você acredita no que você quer acreditar. Mas eu li isso, você leu porque você quer ler. Então, as leis estão na aposta. Por que o Kardec não quis entrar nessas questões? Por que os espíritos superiores não relataram o umbral? Eles viam os espíritos em sofrimento, eles narravam o sofrimento moral dos espíritos. Agora ele vai ficar assim, não, ali eles criou um fluido não sei o que, negativo, porque ali eles estão vendo as belezas do ambiente, estão vendo um espírito em sofrimento e estão vendo que aquele sofrimento é útil para ele. Já bastou o que ele precisa. Agora, tudo que o espírito inferior está experimentando, ele vai ter que narrar isso. Cada um aqui tem os seus problemas. Sim. Você vai até ali. Na realidade, tudo é consciência. Você vai até ali. Dali para diante não é a minha praia, não vou nem aqui. Exatamente. Essa é a diferença. Os bons espíritos, eles vêm e te dão conselho. E agora, você segue ou não? Se você seguir, show, se deu bem. Se você não seguir, você cai, aprende com o erro. Se não aprendeu, cai de novo. E ele sabe, ele vai, se o conselho, ele vai lá te dar o conselho.
Agora, durante aquela hora que eu sofri, eu vi uma luz preta piscando, você quer me pedir uma música? Tá bom. Quer ver por bola de dedo? Quer ver o que você quiser. Você precisa melhorar moralmente, sim. A maioria das pessoas espíritas, ou não, se preocupam ou têm curiosidade em saber para onde vão depois que desencarnam. Dá para a gente já, nesse plano, nesse momento, ter uma noção, então, disso. Né? Para onde não? Onde estarei? Onde me colocarei depois que eu estiver livre desse corpo, né? Porque se eu estou preso a paixões demais hoje, o que é importante para mim hoje? Meu desenvolvimento moral ou material? Então hoje eu acho que dá para a gente ter uma noção de onde ou como estaremos depois disso. E, só para complementar, de modo geral, como nós somos espíritos de terceira ordem, somos rasos, gostamos de coisas superficiais. Para onde foi Chico Xavier quando morreu? Hitler está onde? Eu tenho uma informação de fulano de tal, que aconteceu, que fulano de tal está em tal lugar e reencarnou. Que legal, uau! O que isso vai beneficiar na tua vida? Nada, mas a gente gosta dos fofoqueiros de além, a gente gosta dos encantadores de serpente, que estão sempre dando informaçãozinha, fofoquinha. Olha, fulano de tal, Divaldo vai para cá não sei aonde, Alfa Centauro, lá já tem um trono de couro maciço, esperando ele. Oh, que lindo, meu Deus! Mas o importante é isso. Para onde? O que eu faço aqui na hora que eu como café, quando alguém me critica, etc. Quem eu sou determina para onde ou como estarei. Obrigado. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que tenham gostado, inclusive dessa palestra do nosso companheiro Jorge Medeiros Doce. É importante para o nosso esclarecimento, tá ok? E agora a gente tem que agradecer ao Mestre Jesus, esse amigo incondicional de todos nós, tá bom? Então, Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, que nas horas principais do nosso dia a dia, nos momentos difíceis, sabemos que tu estás ao nosso lado a partir do momento que a gente lembra de ti e pede auxílio. E nós podemos ter isso em nossas mentes para podermos trilhar o nosso caminho com mais força e coragem, pois nós sabemos que as vicissitudes elas fazem parte do nosso planejamento para que nós possamos crescer. E o crescimento, ele faz parte ter as suas dificuldades e também as suas felicidades. Que nós possamos agradecer diariamente tudo que o nosso Pai Criador nos ofereceu, porque tudo que Ele coloca no nosso caminho é para o nosso bem e para que um dia nós alcancemos a felicidade. Então fica conosco, que possamos ser abençoados por Ti, que possamos retornar aos nossos lares com segurança e com algo a mais nos nossos corações para iniciarmos a nossa semana, para nos darmos coragem e incentivo para seguirmos em frente. Muito obrigada. Fica conosco hoje e sempre.